Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi José, governador do Egito. Numa distribuição Works Editora, José, governador do Egito, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Egito, terra do rio Nilo, de pirâmides e faraós poderosos. Essa é a terra para onde José, um jovem hebreu, foi trazido como escravo da terra de Canaã. Aqui no Egito, sob a bênção de Deus, José se tornara primeiro-ministro. Deus revelara para José que logo cairiam sobre a terra 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de grande fome. E como primeiro-ministro do Egito, José ordenara aos homens para juntar 1/5 da comida nos 7 anos bons, para guardar para os 7 anos de fome que se seguiriam. Em toda a terra, os armazéns do Egito ficaram repletos. Então vieram os anos de fome, exatamente como Deus dissera. 7 longos anos nos quais muito pouco trigo cresceu nos campos. Logo a fome que se abateu sobre o Egito também se estendeu a outros países. Então José abriu os armazéns que foram cheios durante os anos de fartura, e pessoas de longe e perto vieram comprar trigo, pois apenas no Egito havia comida suficiente para todos. Enquanto isso, os efeitos da fome também foram sentidos na terra de Canaã, onde viviam o pai e os irmãos de José. Já não há quase mais trigo e grama para o gado. Temos que fazer algo logo. Nosso suprimento de trigo nunca foi tão pouco. Mas onde podemos comprar trigo? Se não conseguirmos trigo, morreremos todos de fome. Não há trigo em toda a terra de Canaã. Meus filhos, ouçam-me. Por que estão olhando uns para os outros? Por que não fazem algo? Eu ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até o Egito e comprem trigo. Vão rápido, para que vivamos e não morramos. E assim estava resolvido. Os filhos de Jacó desceriam até o Egito para comprar trigo. Isto é, todos exceto Benjamim. Benjamim ficaria em casa, pois Jacó já havia perdido José, um de seus filhos da sua mulher preferida, Raquel. E ele não se arriscaria a perder Benjamim, o outro filho de Raquel, mandando-o para o distante Egito. A notícia do suprimento de trigo do Egito se espalhou por toda a parte e muitas pessoas procuravam José para comprar trigo. Como regente sobre a terra, José tinha grande poder, mas ele era gentil e não negava trigo a ninguém que vinha comprá-lo. Um dia José viu algo que fez seu coração disparar dentro dele. Os seus irmãos tinham vindo comprar trigo. Enquanto se inclinavam diante dele, José se lembrou dos sonhos que ele tivera muito tempo atrás. Os sonhos nos quais Deus predisse que um dia os seus irmãos o reverenciariam como seu soberano. Vendo que seus irmãos não o reconheceram, José resolveu testá-los. Então falou asperamente com eles na língua do Egito. Vocês são espiões. Vieram ver onde nossa terra é fraca para ser atacada. Não, meu senhor. Nós, seus servos, somos 12 filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está com nosso pai. E um já não existe. José ficou cheio de alegria ao ouvir que seu pai e seu irmão mais novo Benjamim ainda estavam vivos. Mas, escondendo seus sentimentos, ele fingiu não acreditar em seus irmãos e ordenou que ficassem na prisão por 3 dias. No fim dos 3 dias, José falou de novo com seus irmãos, ainda usando a língua egípcia. Através de um intérprete, José disse aos seus irmãos: "Se fizerem o que eu disser, viverão, porque eu temo a Deus.
Um de vocês ficará na prisão, e os outros irão e levarão trigo para alimentar a sua família faminta. Então irão me trazer o seu irmão mais novo, para que eu possa ver que disseram a verdade e não morrerão. Quando os irmãos de José viram que teriam que trazer Benjamim para o Egito e pensaram na tristeza que isso causaria ao seu pai Jacó, eles se encheram de remorso por causa do que haviam feito com José. E começaram a ficar agitados, acusando uns aos outros. Nós fomos injustos com nosso irmão José. Por isso essa angústia cai sobre nós. Eu não disse para não pecarem contra o rapaz, mas vocês não ouviram. Agora estamos sendo punidos pelo mal que fizemos a ele. E quando José ouviu o que os seus irmãos estavam dizendo, lágrimas saíram de seus olhos. Mas ele se virou para que eles não vissem. Agora ele viu que seus irmãos tinham se arrependido do mal que fizeram. Mas José ainda não estava pronto para lhes dizer quem ele realmente era. Então ele mandou pôr Simeão na prisão. E ele ordenou a seus servos para dar a cada um dos irmãos um saco de trigo e comida para a viagem. Então os irmãos de José partiram sem saber que estavam levando de volta o dinheiro que haviam trazido, escondido nos sacos de trigo como José ordenara. Naquela noite, quando pararam em uma estalagem a caminho de casa, um dos irmãos abriu seu saco de trigo para alimentar os jumentos, e o que ele viu no saco o encheu de temor. Irmãos! Irmãos, venham aqui! Devolver o meu dinheiro. Está todo aqui no meu saco. O regente egípcio vai pensar que o roubamos. Não podemos mais voltar ao Egito. Mas e Simeão? Se não voltarmos, ele será morto. Temos que voltar com Benjamim. Nosso pai nunca nos deixará levar Benjamim ao Egito. O que Deus nos tem feito? Como os irmãos esperavam, Jacó ficou chocado com o relato do que acontecera no Egito, e ele não quis ouvir uma palavra sobre levar Benjamim ao Egito. Vocês estão tirando os meus filhos de mim. José já não existe. Simeão já não existe. E agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas caíram sobre mim. Você poderá matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Dê em minha mão e eu o trarei de volta. Benjamim não irá ao Egito. Pois José já está morto e só sobrou Benjamim. Se algum mal lhe acontecer na viagem, farão descer meu cabelo grisalho à sepultura com tristeza. E assim os meses se passaram e a fome continuou. Logo todo o trigo que os filhos de Jacó haviam trazido do Egito tinha acabado, e de novo estavam necessitados de comida. Quando Jacó sugeriu que fossem comprar mais trigo, os seus filhos lhe lembraram do que o regente egípcio dissera. E o homem nos avisou dizendo, não verão a minha face se o seu irmão não vier com vocês. Por que disseram a ele que tinha outro irmão? Ele indagou muito sobre nossa família, dizendo, vive ainda seu pai? Tem mais um irmão? Então contamos o que ele queria saber. Como poderíamos saber que diria, traga o seu irmão? Deixe Benjamim ir comigo e partiremos agora para que nós e nossas famílias vivamos e não morramos. Eu serei responsável por ele. Se não o trouxer de volta, carregarei a culpa enquanto eu viver. Se não tivéssemos esperado tanto, já poderíamos estar de volta. Deixe-me ir com eles, pai. Eu voltarei para cá em segurança. Se for assim, então façam isso. Tomem do mais precioso desta terra e levem ao homem como presente. E também levem o dobro de dinheiro que lhes foi devolvido em seus sacos. Bem pode ter sido um engano.
Tomem também o seu irmão. E voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que deixe Simeão, assim como Benjamim, voltar com vocês. E assim os irmãos de José se aprontaram de novo para descer ao Egito, deixando Jacó sozinho sem um filho para confortá-lo. Dessa vez, a recepção que os filhos de Jacó tiveram no Egito os surpreendeu muito. Eles foram tratados como reis e lhes disseram que podiam ficar com o dinheiro que trouxeram. Além disso, foram convidados ao palácio do soberano para aguardar sua chegada e jantar com ele. Seu velho pai, de quem falaram está bem? Ainda vive? O seu servo, nosso pai, está bem. Ele ainda vive. Este é seu irmão mais novo, de quem vocês falaram? Os homens da terra de Canaã ficaram muito intrigados. Eles não entendiam o comportamento estranho desse soberano egípcio. Sua bondade inesperada com eles, sua afeição por Benjamim e agora sua saída repentina da sala. Era tudo muito estranho. Mas mais surpresas viriam. Um banquete foi preparado para eles, no qual cada irmão se sentou de acordo com sua idade, do mais velho ao mais novo. E depois todos foram mandados de volta em paz, com sacos de trigo, até Simeão, que fora tirado da prisão. Mas a alegria dos filhos de Jacó não durou muito. Mal a sua caravana se pôs a caminho, foi tomada e parada por alguns guardas de José, que os acusaram de terem roubado um copo de prata do seu senhor. Os irmãos protestaram em vão. Disseram para os egípcios revistarem os seus sacos, prometendo que se o copo estivesse no saco de alguém, esse alguém morreria e os outros seriam escravos. Mais uma vez, os irmãos de José estavam diante dele. Dessa vez para apelar pelo seu irmão mais novo. O copo fora achado no saco de Benjamim, mas os irmãos mais velhos se ofereceram para assumir a culpa. E quando o soberano egípcio recusou, Judá fez um apelo comovente. Deixe-me ficar, eu lhe rogo, eu serei seu escravo. Deixe o menino voltar com seus irmãos. Como poderei voltar para o meu pai sem Benjamim? Eu não suportaria ver a aflição na face do meu pai se voltarmos sem Benjamim. Agora José não podia mais ficar em silêncio. Os seus irmãos mostraram que tinham se arrependido de verdade do mal que fizeram a ele. Ele tinha que lhes dizer quem ele era. Eu sou José. Por favor, venham a mim. Eu sou o seu irmão José, a quem venderam para o Egito. Não fiquem tristes ou bravos por me haverem vendido para cá. Não foram vocês, mas Deus, que me mandou para cá para salvar pessoas da morte. Deus me fez amigo e conselheiro do faraó, e regente em toda a terra do Egito. Vão ter com meu pai e digam: seu filho José diz, Deus me fez regente de todo o Egito. Desce a mim e não se demore. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. Você e seus filhos e os filhos dos seus filhos, e as suas ovelhas, suas vacas e tudo o que tem. E ali o sustentarei.
Então José tomou Benjamim em seus braços e eles choraram. E ele beijou todos os seus irmãos e chorou em seus ombros, mostrando que ele os havia perdoado. A alegria de José era maior ainda, pois sabia que logo ele veria seu pai de novo. Assim os irmãos de José voltaram à terra de Canaã. E quando disseram a seu pai que José era regente em toda a terra do Egito, Jacó não acreditou neles. Mas eles lhe mostraram os presentes que José mandara e os carros para levar todas as suas famílias ao Egito. E por fim Jacó aceitou as boas novas que ele veria seu amado filho José de novo. Quando Jacó chegou no Egito, José correu para encontrá-lo no seu carro. E Jacó agradeceu a Deus por sua bondade, por permitir que ele visse mais uma vez o filho que ele tanto amava. Nesse momento de feliz reencontro, Jacó se lembrou do que Deus disse para ele na terra de Canaã. Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E Jacó acreditou na promessa de Deus, que sua família se tornaria uma grande nação no Egito e que voltaria para a terra de Canaã depois de muitos anos.